Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. A União Europeia é uma das piores coisas que aconteceram nos últimos séculos. A União Europeia tornou-se aquilo que, desde o início, estava claro que se tornaria. Uma imensa burocracia ditatorial, mas não é, nem de longe, o principal problema. A União Europeia tornou-se um importante braço político, econômico, militar, diplomático do imperialismo. Há alguns camaradas que falam em países imperialistas. Não há isso mais. Há o império. E os Estados Unidos são imperiais. Esse é o poder imperial. E alguns que já foram impérios, como o Reino Unido, hoje dissociado da União Europeia, a Alemanha, a França, hoje não são mais impérios, mas são braços do império. Mas essa servidão, ela implica inclusive em vigilância ideológica, em patrulhamento político e ideológico, e em intolerância a qualquer resistência, a qualquer dissonância, a qualquer dissidência dentro desse bloco político burocrático. Imenso, importante, mas que, ao fim, exerce apenas uma função de servidão, uma função de vassalo. É um amplo Estado vassalo, é o conjunto de Estados vassalos da Europa. E a prova de que essa ditadura burocrática não tolera intolerâncias e usa o poder que tem na mídia e o controle ideológico do discurso predominante na mídia, nas escolas, é capaz de inventar mentiras e fazer com que essas mentiras sejam transmitidas pelos veículos de comunicação e pela internet e sejam ensinadas em escolas como fatos, e são mentiras. Dois países do leste europeu, Romênia e Geórgia, estão sendo atacados em sua soberania. A Romênia é um país ali do sudeste da Europa, né? Ela tem uma parte que já é considerado leste propriamente, e uma parte que é o sul do leste, o sudeste. E a Geórgia está numa região geopoliticamente muito importante. A Geórgia, que fazia parte da União Soviética, é a Geórgia que está ali numa das linhas em que se encontram Europa e Ásia, e está no Cáucaso. Está numa região de forte presença de grupos muçulmanos e também onde há riquezas minerais, inclusive petróleo. Mas são dois países que não têm relevância econômica, militar e, numa análise superficial, política. São chamados periféricos, que nem de longe têm a importância da França, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido, da Rússia. Mas
há um processo em andamento de transformação da realidade. Aquela velha história do Platão. As sociedades são governadas pelos que contam as histórias. E ele não estava se referindo a historiadores, mas àqueles que convencem a sociedade, impõem um ponto de vista, e isso é domínio ideológico. Pois bem, a União Europeia está investigando, por exemplo, TikTok, por suposta influência nas eleições da Romênia. O que acontece é que no primeiro turno ficou em primeiro o Calin Georgescu. E ficou decidido que ele disputaria o segundo turno da eleição contra uma candidata que nem é muito conhecida. Foi outra surpresa. Foram duas grandes surpresas na Romênia. Os dois candidatos mais votados. Os dois candidatos mais votados, tanto o Calin Georgescu quanto a Helena Lasconi, apareciam como aqueles que são candidatos para apresentar um programa, para serem mais conhecidos, para fazerem propaganda de suas ideias, mas sem chance de vitória. E isso tem acontecido em muitos países europeus. Os dois ficaram à frente dos candidatos convencionais. A Helena Lasconi, embora seja muito mais surpreendente a passagem dela para o segundo turno do que a passagem do Georgescu, ninguém nessa versão da história contesta a ida dela para o segundo turno. Até porque ela aproveita o fato de que Georgescu é crítico da União Europeia, crítico de qualquer ajuda da Romênia à Ucrânia. Ela aproveitou-se disso e passou a enfatizar um alinhamento com a União Europeia. E tornou-se, pois, a candidata da União Europeia. Mas nem será preciso apostar em Helena, porque a história de que o TikTok popularizou o Georgescu foi usada pelo judiciário romeno para anular o primeiro turno da eleição. Portanto, quando haveria o segundo turno, essa possibilidade desapareceu porque o primeiro turno foi anulado. Tem de fazer de novo. É um golpe. É um golpe. E, inclusive, romenos que nem votaram em Georgescu foram às ruas para protestos contra essa decisão. O povo não é idiota. Sabe que é um golpe. E que é um golpe patrocinado desde fora. Desde Bruxelas e de Washington. Por que Washington está preocupado com a eleição na Romênia? Porque a dissidência pode produzir um movimento mais amplo na Europa contra a guerra na Ucrânia. E há um movimento febril neste momento do Departamento de Estado e da União Europeia para que a guerra se intensifique e tentam desesperadamente fazer com que ela passe o ponto de retorno, onde já não é possível retornar. Pela simples possibilidade de que o Trump, em suas idiosincrasias, decida, por exemplo, como ele tem dito,
proibir a Ucrânia de usar foguetes de longa distância. Não são estratégicos, não são mísseis de longo alcance. É uma confusão nas palavras. Mas são foguetes que atingem longa distância. Não são foguetes de longo alcance, estratégicos, para mais de 5 mil quilômetros. E o Trump entende que é um erro dos Estados Unidos autorizar a Ucrânia a usá-los. A indústria de armas, que por sua vez é controlada por alguns grupos financeiros, que fazem parte daquela lista de 10 grupos financeiros, de capital financeiro, que controlam 50% do PIB global. Estamos falando de 50 trilhões de dólares. Essa gente não quer que a situação se altere. E o Departamento de Estado e a União Europeia estão febrilmente trabalhando para que a guerra se intensifique e para que qualquer reversão se torne algo próximo do inviável. E aí que entra a pequena Romênia. Porque esse sentimento que o Georgescu capturou, entendeu que seria eleitoralmente forte, de ser contra a guerra, esse sentimento prevalece hoje na Europa. Tem a ver com a derrocada de Scholz, que vai tentar, claro, na eleição de fevereiro, fazer com que seu partido tenha voto suficiente para que ele permaneça na chefia de governo. Hoje é impossível. Se ele mudar suas ideias e seu discurso, alguma chance haverá. Mas hoje é impossível. E as derrotas de Macron e o fato de que o Steinmeier já está desmoralizado, próximo de ter de convocar eleições no Reino Unido. Há um sentimento forte na Europa de que essa guerra só traz prejuízos para a Europa, inclusive a parte ocidental da Europa. Na Alemanha, o custo do não fornecimento de gás pela Rússia está inviabilizando parte da economia alemã. Aliás, isso paralelamente a outros acontecimentos, inclusive provocados pela União Europeia, que estão levando a Volkswagen a conviver com uma greve imensa e, pela primeira vez na história, a dar sinais de que pode fechar fábricas na Alemanha. Por isso, a Alemanha quer tanto o acordo com o Mercosul. Ela precisa de novos mercados e até de lugares onde possa produzir sem as circunstâncias econômicas hoje impostas pela União Europeia e pela guerra. Simplesmente forçaram o judiciário romeno a anular o primeiro turno. Na Geórgia, a história é outra e há interesses ainda mais fortes no que acontece ali. Estados Unidos e União Europeia, sim, Estados Unidos e União Europeia preparam novas, não são as primeiras, novas sanções, sanções adicionais contra a Geórgia, segundo Matthew Miller, que é porta-voz do departamento comandado por Antony Blinken, o Departamento de Estado, dizendo: estamos preparando um pacote adicional de sanções que será implementado nas próximas semanas. Os Estados Unidos, diz ele, estão profundamente preocupados com o estado da democracia na Geórgia, acusando o partido governista, Sonho Georgiano, de minar o sistema democrático do país. O primeiro-ministro da Geórgia é Irakli Kobakidze. Kobakidze é contra o apoio europeu à Ucrânia, é contra o governo da Ucrânia e
Agora, na Geórgia, o presidente é eleito por colégio eleitoral. E o Kobakidze apresentou a candidatura, que foi vitoriosa, de um ex-jogador de futebol, o Mikhail Kavelashvili. Kavelashvili jogou inclusive no Manchester City, mas em outro período, não era o Manchester City nadando em dinheiro árabe, né? Mas jogou no Manchester City, foi um jogador importante, jogou num time importante da Europa. E ele foi eleito presidente pelos parlamentares, pelo Congresso. E aí, a União Europeia, os Estados Unidos e a Zourabishvili, atual presidente, estão dizendo que não pode. Não pode, que é tudo ilegal. Zourabishvili diz que não vai deixar a presidência. Mas terá, no dia 29 de dezembro, terá de deixar. A não ser que haja uma ocupação militar. Que a União Europeia promova uma ação militar dos militares georgianos contra o atual governo e contra o novo presidente, presidente eleito, que deve tomar posse dia 29 de dezembro. Por quê? Pela dissidência. Porque a Geórgia está adotando uma posição divergente daquela que hoje é predominante no poder, não na população, mas no poder europeu e no poder imperial nos Estados Unidos. Mas há mais que isso. Uma Geórgia que se reaproxima da Rússia, porque houve tensão na época do Shevardnadze. Shevardnadze foi chanceler de Gorbachev, ajudou a fundar a União Soviética. Depois virou presidente da Geórgia. Afastou a Geórgia da Rússia. Agora, a Geórgia se aproxima da Rússia, apoia as posições russas no cenário internacional, inclusive na guerra. E os Estados Unidos, quando olham para todos aqueles países ao redor da imensa Rússia, eles projetam um cerco. Não só daqueles que fizeram parte da União Soviética, como a Geórgia. Aliás, terra natal de Stalin, a Geórgia. Foi lá que nasceu Stalin. Mas também, a Romênia não fazia parte da União Soviética, mas fazia parte do Pacto de Varsóvia, junto com Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária. Só a Iugoslávia que não. A Iugoslávia era inteiramente independente. Hoje, esses países estão associados ao poder militar da OTAN e ao controle político e militar dos Estados Unidos. E ideológico. Controle ideológico. E a União Europeia é apenas parte da correia de transmissão, no seu papel vil de conjunto de estados vassalos do Império. Mas a Geórgia, ela é vista com mais atenção do que a Romênia, porque ela poderia fazer parte desse cinturão, desse cerco, onde a peça-chave é a Ucrânia. Mas há agora a Finlândia, até a Suécia. A Suécia, a Finlândia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Romênia, a Moldávia. E a Geórgia, onde há recursos, onde há petróleo, onde há uma dissidência, particularmente no Cáucaso, na região do Cáucaso, na região das montanhas. Há regiões separatistas, como a Abcásia, mas que, com uma reaproximação do poder central em relação à Rússia, isso pacifica a questão da Abcásia.
É isso que os Estados Unidos e a União Europeia não querem. E não se constrangem com o velho método golpista, que tem vários instrumentos, desde aquele que os Estados Unidos cansaram de fazer na América Latina, o golpe militar clássico, a derrubada de governos considerados incômodos pelos Estados Unidos. Derrubada, pura e simples. Vai, derruba, instala uma ditadura e nos sirva. Sempre com a garantia de migalhas para a burguesia nacional do país onde é dado o golpe. Mas há outros métodos. Usando o judiciário para derrubar um governo, para anular um resultado eleitoral. E os romenos estão nas ruas, inclusive aqueles que não votaram em Georgescu. E na Geórgia, há uma manipulação ideológica, usando inclusive parte da imprensa local. Fazem isso pelo mundo, inclusive, quando necessário, na Europa. Fazem na África. O que está acontecendo na região do Sahel? 3 países desafiando a França e, por tabela, porque foram ameaçados, desafiaram as ameaças suecas, as ameaças alemãs. Tiraremos as tropas. Saiam daqui. Podemos fechar a embaixada. Fechem agora. Partam. Olha, os investimentos. Levem embora. Países pobres. Burkina Faso, Mali, Níger, ou como dizem os locais, o Niger. E a utilização de governos servis para tentarem sufocar esses 3 países. E aí, vale para a Europa Oriental, vale para a América Latina, vale para a Ásia. O que diz o presidente da Organização dos Povos? Ele falou recentemente sobre as bases militares francesas e da OTAN em Benin e na Costa do Marfim. E ele é do Benin. Ele sofre porque o país dele serviu aos interesses da França e da OTAN, como ele enfatiza. E o papel dessas forças militares ocidentais, da OTAN e, portanto, também dos Estados Unidos, na desestabilização do Sahel, organizando, financiando e armando grupos terroristas para atuarem contra os governos revolucionários do Níger, do Mali e de Burkina Faso. Nas palavras de Philippe Toyo no Genome, não existe terrorismo, existe a França, meu caro Ronald Gimenez.